7 chás que podem prejudicar a sua circulação, suas veias e suas artérias. Então, você sabia que certos tipos de chá, embora naturais, podem ser perigosos para quem sofre de má circulação? Então, certas ervas podem aumentar a pressão arterial, podem aumentar a chance de coagulação do sangue, ou ainda pode gerar efeitos adversos em pessoas que tenham outros problemas circulatórios. Então hoje você vai descobrir quais chás devem ser evitados por quem tem má circulação e também vamos falar sobre outros riscos e contraindicações relacionados a esses chás, ok? Então já escreve para mim no chat, já escreve para mim nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Já escreve aí no chat, escreve nos comentários, me conta onde você está me assistindo, tá bom? E também me fala se você tem ou não tem algum problema de circulação, insuficiência arterial, insuficiência venosa, varizes. Me conta no chat, me conta nos comentários, porque eu amo poder te conhecer melhor. E pessoal, se é a primeira vez que você me vê, se você caiu de paraquedas aqui no canal e não me conhecia, eu peço que você aperte esse botãozinho aqui de se inscrever e também ative o sino das notificações para não perder os nossos conteúdos. Todo dia tem vídeo, ou live, ou shorts, ou post na comunidade, ou todo dia tem um pouco de cada, ok? Então, aperta esse botãozinho aqui embaixo de se inscrever e ativa o sino das notificações. E para a gente entender, para começar, o que é a má circulação? É uma condição onde a pessoa tem um prejuízo do sistema cardiovascular. Isso pode causar um inchaço, pode causar formigamentos, dores nas pernas e outros sintomas. Então, se você tem esse problema, é fundamental você saber escolher bem quais chás e ervas você pode consumir, porque alguns podem até piorar os sintomas e agravar a condição. Então, que chás são esses que você deve ter cuidado caso tenha má circulação? Preste atenção. Chá número 7 é o chá preto, que é muito conhecido por seus efeitos estimulantes. Só que isso pode ser perigoso para certas pessoas. Então, o chá preto tem muita cafeína e tem muita teofilina, substâncias que podem aumentar a pressão arterial e ter um efeito vasoconstrictor, ou seja, fazer com que as suas veias, com que as suas artérias, elas fiquem mais apertadas, em vez de mais dilatadas, o que seria o mais interessante para uma pessoa que tenha problemas de circulação. Porque quanto mais apertado, mais dificuldade o sangue vai ter para passar. Ou seja, o chá preto pode contribuir para o aumento da pressão arterial, o que é ruim para quem tem má circulação e que pode também aumentar o risco de coágulos, tá bom? Então vamos tomar cuidado com o chá preto. Sexto chá é o chá de raiz de alcaçuz, que é muito utilizado em outras situações, mas ele pode ser perigoso para o sistema cardiovascular porque ele tem glicirrizina, um composto que também pode aumentar a pressão arterial e também causar retenção de sódio, o que vai, uma vez você retendo sódio, você também vai reter líquido, essa retenção de líquido vai causar inchaço e também pode aumentar a pressão arterial. Então, o chá de raiz de alcaçuz, ele pode elevar a sua pressão, o que é perigoso para quem tem pressão alta e o que é perigoso para quem tem problemas de circulação. Lembrando que a pressão alta é uma das principais causas de má circulação, tá bom, pessoal? Quinto chá, que tem que tomar cuidado, é o chá de guaraná. Ele é conhecido por ter um efeito estimulante, só que ele pode aumentar a pressão arterial em algumas pessoas por causa da guaranina, que é muito parecida com a cafeína e tem efeito estimulante e pode causar vasoconstrição, aumentando a pressão arterial e sobrecarregando o sistema circulatório em pessoas com doenças cardiovasculares. Então, o chá de guaraná é mais um chá que a gente tem que tomar cuidado se tiver má circulação. Quarto chá,
chá de tomilho, que embora tenha muitos benefícios, é problemático para quem tem pressão alta, porque ele tem timol, um óleo essencial que pode aumentar a pressão arterial, agravando casos de hipertensão e má circulação em pessoas sensíveis aos efeitos vasoconstritores proporcionados pelo chá de tomilho. Então, via de regra, quando a gente fala de um chá para pessoas com má circulação, para pessoas com pressão alta, nós estamos buscando um chá com propriedades vasodilatadoras e não um chá com propriedades vasoconstrictoras, tá? Então a gente vai preferir o chá de orégano, o chá de alecrim, o chá de hibisco, todos eles têm propriedades vasodilatadoras, que é interessante para pessoas com problemas de pressão alta e má circulação. Terceiro chá que a gente vai evitar é o chá de erva de São João, que é muito famoso para tratar depressão, ansiedade, mas que pode ter efeitos perigosos no coração, porque ele tem hipericina e pseudohipericina, que também causam a vasoconstrição e podem aumentar a pressão arterial, afetando o seu fluxo sanguíneo, aumentando a pressão arterial e agravando a sua má circulação. Então, quando a gente tem má circulação, a gente tem que controlar os fatores que causam essa má circulação, como diabetes, colesterol alto, pressão alta, e não contribuir para esses fatores. Então, por isso que um chá que tem efeito vasoconstritor, um chá que pode aumentar a pressão arterial, é um chá que não é ideal para uma pessoa com problemas de circulação. Segundo chá, chá de sálvia, que também tem efeitos vasoconstritores para algumas pessoas, por conta da tujona, que também pode aumentar a pressão arterial e agravar os problemas circulatórios, reduzindo o fluxo sanguíneo, inclusive para as extremidades. Então, o chá de sálvia também tem que tomar cuidado. E o nosso primeiro chá, que você deve tomar cuidado, é o chá de noz moscada, porque ela é consumida como tempero, ela tem também alguns efeitos medicinais, só que o consumo do chá de noz moscada pode trazer prejuízos, principalmente se esse consumo for exagerado. Então, a noz moscada tem miristicina, um composto que, em altas dosagens, pode ser tóxico e causar a vasoconstricção, aumentando a pressão arterial e sobrecarregando o sistema circulatório, o que é muito ruim para pessoas que já tenham problemas circulatórios. Então, a noz moscada também é um alimento, um chá que deve ser evitado por pessoas que tenham má circulação. Doutor João, qual é o chá que eu posso tomar se eu tiver má circulação? Chá de hibisco é muito bom, chá de hortelã, chá de maçã, chá de folha de louro, chá de picão preto, chá de alecrim, chá de orégano, chá de cravo da Índia, chá de gengibre, todos esses, chá de cúrcuma, todos esses podem ajudar a sua circulação, tá? E um recado importante aqui, eu vi que o Fábio Gomes perguntou, e quem toma anticoagulante? Depende do anticoagulante. Então, se for um anticoagulante comarínico, como a varfarina, se você tomar Marevan, você tem que tomar cuidado com os chás de modo geral. Então, quem toma Marevan tem até que tomar cuidado para comer couve, que não pode comer couve, por conta da vitamina K. Enfim, quem toma Marevan tem que tomar cuidado, tá? Se você toma um remédio para pressão, toma um remédio para diabetes, dependendo do chá, tem que tomar cuidado também, porque o chá pode reduzir a pressão, pode reduzir a glicemia e gerar uma hipotensão ou uma hipoglicemia muito intensa, o que é prejudicial para você também, tá? E gestantes, mulheres amamentando, precisam tomar muito cuidado com os chás também. Não é porque é chá que pode tomar liberado, tá bom? Agora, pessoal, o que eu tenho para te dizer, se você está aqui, é porque você provavelmente quer cuidar da sua circulação. E se você tem problemas de circulação, é muito provável que você tenha alguma dessas condições aqui, ou muitas delas, ou todas elas. Então, se você tem má circulação, é muito possível que você não se alimente bem, que você
não faça atividade física, que você durma mal, que você seja uma pessoa muito estressada, que você fume, que você beba. E esses hábitos que você tem vão levar a doenças, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, que vão danificar os seus vasos sanguíneos, causando a má circulação. Então, os seus hábitos, os seus comportamentos, o seu estilo de vida, eles são muito importantes para você tratar doenças, ok? São muito importantes para você tratar doenças. Esses mesmos hábitos, eles são os hábitos que causam as doenças e tratam, previnem e revertem as doenças, tá bom? Então, o seu estilo de vida, o seu comportamento, os seus hábitos do dia a dia, eles são muito importantes para a sua saúde. Se você come mal, se você é sedentário, se você dorme mal, você vai ficar doente, ponto final, ok? Então, se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, má circulação, sono ruim, isso é muito provavelmente resultado do seu estilo de vida ao longo dos últimos anos, ok? Então, para você corrigir esse problema, você precisa excluir o que está causando o problema, que é, em última análise, os seus hábitos, as suas escolhas do dia a dia. O que você come, o que você bebe, o que você fuma, como você dorme, como você gerencia o seu estresse, como você se relaciona com as pessoas. Então, tudo isso está diretamente ligado ao surgimento de doenças ou à prevenção de doenças. Tudo depende do que você vai fazer. Então, se você come bem, você vai prevenir doenças. Se você come mal, você vai contribuir para o desenvolvimento das doenças. Então, se você quiser aprender como prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, sem contraindicações, sem precisar de médico, de exame, de remédio, eu recomendo muito que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, que tem 100 hábitos para passar dos 100 anos. Como eu te falei, esses hábitos, esses comportamentos, esse estilo de vida, ele é capaz de prevenir doenças como o infarto, derrame, câncer e também tratar e reverter doenças como pressão alta, diabetes, colesterol alto, má circulação e, mais uma vez, tudo isso de forma natural, ok? E cientificamente comprovada também. Então, nesse livro que você vai ler, que você vai clicar aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários ou nesse link daqui, nesse livro você vai ter acesso ao guia completo de como ter um estilo de vida saudável, que vai melhorar a sua qualidade de vida, te dar mais energia, te dar mais disposição. E mais uma vez, 100% natural, ok? Não precisa contratar educador físico, nutricionista, médico, fazer um monte de exame, não precisa. Tudo de forma natural e acessível, dependendo apenas da sua força de vontade, do seu desejo de melhorar e da sua disciplina de fazer quase todos os dias as escolhas corretas, tá bom? Então, para ter acesso ao livro é muito simples. Clica aí no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários ou nesse link aqui para ter acesso com um super desconto. O preço cheio é R$70, mas clicando nesse link você tem um desconto e vai poder adquirir o seu livro por apenas R$29,90 na versão digital, que é a única versão disponível. Não tem livro físico. É um livro digital, um e-book em PDF. Você vai entrar no site, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento, que pode ser Pix, cartão, boleto, e aí o livro vai chegar na sua caixa de mensagem do e-mail, tá bom? Quem estiver tendo problema para receber o livro, quem perdeu o livro, quem comprou e perdeu o livro e não sabe onde botou, manda uma mensagem para o WhatsApp DDD 21 97 690 2933. Manda uma mensagem para esse número, repetindo, 21 97 690 2933, que a nossa equipe vai te ajudar. E outra, se você comprar o livro, você não precisa se preocupar em perder dinheiro. O que eu estou querendo dizer aqui? Que você não precisa estar com medo, ficar com medo de gastar esses R$29,90 e não ter retorno e ter acesso a um conteúdo ruim. Não precisa ter esse medo. Por quê?
nesse link que está no primeiro link da descrição, esse link fixado nos comentários ou esse link fixado aqui no chat, eles já estão com a garantia incondicional de satisfação. O que isso significa? Se você compra o livro, ler e não gostar, achar que não serve para você, eu reembolso o seu dinheiro, ok? Sem burocracia, sem perguntinha, sem enrolação e sem perder a amizade. Então, eu só faço isso, eu só te dou essa garantia de que se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Então, estou assumindo o risco de devolver o seu dinheiro, de colocar a equipe para trabalhar, de ter que pagar uma multa, porque eu sei que quando você lê o livro, você vai gostar, você vai colocar em prática, a sua vida vai melhorar, você vai ver que vai ter mais saúde, mais energia, mais disposição, vai conseguir controlar melhor a ansiedade, a pressão vai controlar, diabetes, colesterol, o sono vai melhorar, e aí você vai me agradecer porque eu te indiquei o livro, porque eu escrevi o livro, mas principalmente vai ser grato a você que fez esse investimento pequeno de R$ 29,90, mas que vai ter um retorno imensurável e incalculável, porque você vai estar investindo naquilo que tem de mais valioso e precioso, que é a sua saúde. Pessoal, sem saúde não somos nada. Sem saúde não adianta ter dinheiro, $1 trilhão, não adianta. Não compra saúde, tá bom? Então, olha, clica aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou link fixado aqui no nosso chat. Beleza, pessoal? Vamos lá ver quem está aqui com a gente. Já vai deixando a sua curtida nesse vídeo. Curte o vídeo, deixe seu gostei, deixe seu joinha. Vamos fazer essa mensagem viralizar. Compartilhe este vídeo com pessoas que você ama. Manda esse vídeo para essa pessoa. Utilize esse vídeo como uma forma de demonstrar o seu carinho por essa pessoa. Em vez de compartilhar notícia falsa, em vez de ficar fazendo fofoca, em vez de falar mal da vida alheia, compartilhe esse vídeo que essa energia positiva vai retornar para você. Isso é karma, pessoal. Beleza? Vamos lá. Quem está com a gente aqui, deixa uma nota para esse vídeo de 0 a 10. O que você achou desse vídeo onde falamos sobre chás perigosos para a sua circulação? Um grande abraço para Claudinha Menegardo, Penha Vidal Vanini, 100% Gamer Play. Abraço para Suplementos Naturais, a Antônia de Barreiras, na Bahia. Abraço para Fátima Baisman, Meire Jesus de Brasília. Abraço para Heloísa Helena Matos, de Lusiânia, Goiás. Terezinha Nojimo, de Quixeramobim, no Ceará. Abraço para Cadeirante FPV, sempre com a gente. Para Berenice Coelho, Vera Lúcia Klazen, Orenide Frutal, que estava sumida. Abraço para o Francisco Pedro dos Santos. Abraço também para o José de Lima, de Caldas Novas. Estou com a ferritina muito baixa. José, será que você está com uma deficiência de ferro? Pode ser, né? Se tiver com uma anemia aí, pode ser que esteja com uma deficiência de ferro, tá? Então tem que fazer a reposição de ferro se esse realmente for o diagnóstico, ok? Abraço para o Fábio Gomes, que está perguntando aqui. Minha mãe toma Pradaxa. Qual chá não pode tomar? Bom, vamos ver aqui, porque eu não sou uma enciclopédia. Vamos ver. Qual chá não deve ser tomado com Pradaxa? Mas, geralmente, o problema com os anticoagulantes são mais relacionados aos anticoagulantes cumarínicos, tá bom? Como o Marevan, a varfarina, tá? O Pradaxa, que é a dabigatrana, também tem alguns perigos, porque certos chás podem interferir na coagulação do sangue, como chá de gengibre, chá de alho, chá de ginkgo biloba, chá de erva de São João. Então, todos esses chás, eles também têm propriedades anticoagulantes, tá? Então tem que tomar cuidado. Quem tomar anticoagulante antes de iniciar o consumo regular de um chá, eu recomendo que faça uma pesquisa, que veja aí, que pesquise na internet, coloque interação Pradaxa, chá de cúrcuma, que vai encontrar alguma coisa, tá bom, pessoal? Recomendo que isso seja feito. Um abraço para a Margarida Graciane, Eleni Gomes, Dilmar Maciel, de Araçatuba. Abraço para minha querida Márcia Maria do Recife, Rita de Cássia,
Mesquita Silva, de Imbituba, Santa Catarina. Abraço para Isabel Ferreira Atano, para Otail dos Santos Azevedo, falando aqui, bom dia, doutor, tenho má circulação, estou usando meias e tomando Diosmin, quando fico me entupé com dores. É isso, pessoal. Diosmin, né, que é a diosmina com a hesperidina, substâncias também muito encontradas nas frutas cítricas, como limão, laranja, tangerina, principalmente na parte da casca, tá bom? Por isso que a gente fala que um suco legal para quem tem má circulação é a limonada suíça, porque você bate com a casca do limão e é justamente na casca onde temos as maiores concentrações de diosmina e hesperidina. Abraço para a minha querida Sueli Jorge, para Ceilza De Stefani, Maria Silva de Tarumã, interior de São Paulo. Abraço para Simone Aparecida, da região dos Lagos, Marina Silvestre, Mima Lima Gomes, Arlete Araújo. Bom dia, doutor João. Um chá para quem tem coração fraco. Arlete, acredito que isso aí seja insuficiência cardíaca, né? É difícil a gente falar de insuficiência cardíaca, um chá para insuficiência cardíaca. Porque dificilmente os chás vão ter um efeito significativo no ritmo do coração ou naquilo que já causou a insuficiência cardíaca, né? O coração fraco. Então, o coração fraco pode ser causado por uma hipertensão, só que depois que o coração ficar fraco, é difícil fortalecer ele, né? Então, não tem um chá que a gente possa dizer, não, esse chá aqui vai ajudar no tratamento da insuficiência cardíaca. Posso até pesquisar aqui, ó. Vou ver se eu acho alguma coisa e aí eu falo. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Enquanto isso, vamos ver quem está no nosso chat. Abraço para Dilma Casoli, Neilton Lucas da Silva, Ruth Antunes de Botucatu, João Batista. Um abraço para a Marlene Van de Sande. Abraço para Berenice Coelho, que eu já mandei. Abraço para Eleni Gomes, Inês Lima, Felipe Alves da Silva, que já compartilhou esse vídeo. Olha aqui que o cadeirante falou, doutor, estou no tratamento de infecção urinária e tomei o chá de picão preto e já estou vendo a melhora. Que bom, cadeirante, fico feliz. Tem que beber bastante líquido, tem que se hidratar bastante aí na infecção urinária, tá bom? Abraço para Arlete Araújo, perguntando aqui sobre um chá para colesterol alto, triglicerídeos. Arlete, vou deixar a sugestão desse vídeo aqui finalizando a live, tá bom? Vou deixar como vídeo recomendado para vocês os chás, o vídeo sobre chás para controlar o colesterol. Abraço para Rosina Cardoso, Eunice Ferreira da Souza Cunha, Aguinaldo Souza. Abraço para Maria de Fátima Lourenço da Silva, Maria Bernarda Tormes, falando que vai comprar agora o livro. Maravilha, Maria Bernarda. Depois a senhora me conta se gostou ou não gostou, hein? Abraço para o Tiago Miranda, perguntando quais os chás, gente. Tiago, vamos lá, repetindo. Quais são os chás? Noz moscada, sálvia, erva de São João, tomilho, guaraná, raiz de alcaçuz e chá preto. Esses são os chás que devem ser evitados por pessoas com problemas de má circulação, tá bom? Um abraço para Solange Barbosa do Pernambuco, Daniel Ramos, Messê de Couto, o pessoal perguntando se o livro é físico. Não, o livro é digital, tá bom? Abraço para Marli Vitor da Silva, Adriano Kiduti de Paulo Afonso na Bahia, Silene Calafange, abraço para Neuza Lima, Norma Rocha, Raimundo, abraço também para a Claudete Maria, a Marlene falando, adoraria um livro sobre chás e suas indicações. Marlene, esse livro aqui sobre chás eu tô devendo mesmo, né? Sobre alimentos saudáveis, sobre chás saudáveis. Então tô pensando em fazer um livro específico sobre alimentos e chás para combater má circulação. Tô pensando em escrever esse livro aí. O que vocês acham? Acho que ia ser legal, né? Tema legal. Abraço para Vera Lúcia Klazen, para Maria Sueli, Ana Rodrigues. Abraço para a Paula Azevedo de Luanda, Angola. Um abraço. Ô, Aguinaldo aqui, acabei de comprar o livro. Aguinaldo, depois me conta, hein? Depois me conta se você gostou ou não do livro. Beleza? Volta aqui na live e fala, doutor João, gostei do livro? Ou fala, doutor João, não gostei do livro. Quero saber aí. Quero saber o que vocês estão pensando da leitura. Abraço para Margarete Pereira de Londres.
Um abraço para a Francisca Araújo Frota Salles. A Marlene está falando aqui que a piperina, pimenta preta, potencializa a cúrcuma. Sim, é isso aí mesmo. A piperina facilita a absorção da curcumina. Abraço para a Solange Silva, de Guimarães, Minas Gerais. Abraço para a Nilda Neri. Para a Maria Figueiredo, José Aldísio de Biapina, no Ceará. Neilton Lucas da Silva Lima, Célia Gomes, abraço para Ana Emília, um abraço para Rosângela Caneva, perguntando se o chá de hibisco faz mal, doutor. Rosângela, não faz mal não. Chá de hibisco, ele é um excelente vasodilatador, então ele pode ser utilizado por pessoas que tenham má circulação. O chá de hibisco tem um efeito aí antihipertensivo, então ele é capaz de reduzir a pressão arterial, então ele não é ruim, não. Ok? Bom, aqui o pessoal perguntou aí sobre chá para coração fraco, e uma das sugestões aqui foi realmente o chá de hibisco, justamente porque ele reduz a pressão arterial, melhora a saúde cardiovascular, tem antioxidantes. Chá de alecrim parece ser interessante também. O chá verde com moderação, porque ele tem cafeína, e o chá de espinheira santa. Esse aí parece ser interessante para pessoas com coração fraco, tá? Não me aprofundei no tema, mas em relação aqui, a referência que eu achei recomendou isso que eu falei. Bom, vamos ver. Um abraço para a Josi Ribeiro, bicho do mato, para o meu querido Yalbert Duque, para Sandra Alves, Rita Monteiro, de São Paulo, Zona Norte. Vamos ver o que o pessoal está perguntando. Meu marido toma Neblock. Pode tomar chá de anis estrelado? Tem que pesquisar. Vamos ver qual a interação medicamentosa entre o chá de anis estrelado e o Neblock. Que eu não sou uma enciclopédia, né, pessoal? Nem tudo eu sei. O ponto é que, em relação ao Neblock e o chá de anis estrelado, eles não têm uma interação muito bem documentada. E é o que acontece na maioria dos casos, né? Ninguém vai parar para estudar muito as interações entre um chá e um medicamento. Agora, é óbvio que se tomar uma xícara não tem problema. O grande ponto é sempre a moderação, né? Não vejo problema aí, pelo que as diferenças estão me dizendo, se há um problema, não vejo contraindicação em tomar uma xícara de chá de anis estrelado e tomar o Neblock. Tá bom, pessoal? Mas, de qualquer forma, tudo pode mudar aí. Pode sair alguma coisa nova, pode mostrar que é bom, pode mostrar que é ruim. Cícera Santos perguntando, bom dia, o chá de hibisco pode ser usado para quem está usando remédios para pressão? Cícera, pode ser usado, mas tem que prestar atenção, porque pode causar uma queda muito acentuada na pressão arterial. Então, cada organismo reage de uma forma ao produto, à substância. Então, tem que ver, tem que sentir como é que é no seu caso, tá bom? Abraço para Simone Reis Mendes da Silva, para o José Ricardo. Bom dia, faço uso de varfarina. Quais chás posso fazer uso? José Ricardo, varfarina é difícil. Varfarina é difícil, porque a maioria dos chás não podem ser usados com varfarina. Deixa eu ver se tem algum que a gente possa tomar com maior segurança. Mas a varfarina é um medicamento que tem muitas interações medicamentosas. Então, qualquer coisinha pode aumentar ou diminuir a concentração e os efeitos dela no seu organismo. Por esse motivo, que quem toma varfarina tem que tomar muito cuidado com a alimentação, com os chás que utiliza, tá? Então, quais são os chás que a gente pode utilizar com muita moderação? E é muita moderação mesmo, tá? Chá de camomila, porque o chá de camomila, ele não tem vitamina K, mas alguns estudos sugerem que o uso excessivo de camomila pode aumentar o risco de sangramento em quem usa varfarina. Então tem que ser um consumo moderado, ocasional e sempre informado ao médico, tá?
O chá de hortelã também é considerado seguro para uso conjunto com a varfarina, mas, de qualquer forma, tomar cuidado. O chá de erva doce também, a princípio, pode ser tomado com segurança, e o chá de gengibre pode ser tomado em pequenas quantidades, tá bom? E o consumo deve ser ocasional e muito moderado e discutido com o médico, tá? Quais são os chás que devem ser evitados para com quem toma varfarina? Repetindo, chá verde, ginkgo biloba, chá de alho, chá de espinheira santa, chá de erva de São João, tá bom? O próprio chá de gengibre em grandes quantidades não deve ser usado, chá de camomila em grandes quantidades não deve ser usado. Ok, pessoal? Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Bom, abraço para Ivan Câmara Pereira de Bagé, para Maria Zélia, para o Teotônio Marques, perguntando se o chá de pitanqueira é bom para a glicose. É bom sim. Abraço para Nilza Munarão e também um abraço para... Já mandei um abraço para todo mundo. Pessoal, fim de live, tá? Amanhã estarei aqui de volta novamente e aí nós continuamos a conversar sobre um novo assunto. Ó, não se vá, continua comigo. Essa live acabou, mas eu separei outras duas para você continuar aprendendo sobre chás. Quer ver? Essa daqui eu falo sobre chás que ajudam a controlar o colesterol. E nessa daqui eu falo sobre chás que ajudam a controlar a sua glicemia. Um abraço aí para Marilene Dias Martins. É isso, pessoal. Fui. Te vejo nessa live aqui e nessa live aqui. Até a próxima. Até daqui a pouco. Te encontro depois dos anúncios na próxima live.